Quanto rende o método investidor sempre em alta? Qual a rentabilidade que você pode ter implementando um método que faz qualquer pessoa lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa no Brasil e no exterior? Estou recebendo essa pergunta, nossa, uma frequência gigantesca nos últimos dias. Então, se você tem essa dúvida, se você tem essa preocupação, eu vou te mostrar aqui dados históricos, eu vou te mostrar os dados dos últimos anos, eu vou te mostrar rentabilidades reais de investidores sempre em alta para você entender o que você pode esperar implementando este método aqui, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos direto ao ponto. Queridos, o que é o método investidor sempre em alta? O método investidor sempre em alta é aquele em que você possui anti-ações, investimentos que valorizam quando as ações caem, que desvalorizam, né, quando as ações sobem. E a combinação dessas ações e anti-ações, esses investimentos negativamente correlacionados, fazem com que você consiga lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Eu não vou reexplicar todo o método, toda a estratégia, por que funciona, desde quando que funciona, quais investimentos, por que são eles, etc. Todos os detalhes, tá? Se você não sabe nada sobre esse método, aqui embaixo na descrição tem um link para um vídeo, onde lá sim, em 40 minutos, eu explico detalhadamente o que são as anti-ações, por que são anti-ações, por que elas sempre valorizaram quando as ações caem, por que a gente pode esperar que elas continuem valorizando nas próximas quedas das ações, todo o embasamento prático e a comprovação de que isso realmente funciona. Esse vídeo aqui é especificamente para responder a pergunta de quanto rende implementar o método investidor sempre alto. Então, a gente vai falar aqui sobre rendimento, sobre rentabilidade e não sobre como funciona o método e todos os detalhes. Isso você pode ter acesso pelo link que está na descrição, tá bom? O que eu vou te mostrar aqui? Eu vou te mostrar aqui dados históricos, mas com rentabilidades médias, né? Mas para você ter rentabilidades reais, talvez você saiba, talvez não, mas existe uma playlist no meu canal. O nome dessa playlist é Podcast Sempre em Alta, lá você pode acessar. Normalmente a gente divulga umas 10 entrevistas por ano, tá? Com alunos meus do programa Investidor Sempre em Alta, ou seja, com pessoas que já lucram nas altas e nas quedas da bolsa. E esse ano, inclusive, a gente vai postar mais, tá? Por quê? Porque tem um pessoal aí que tá rodando na internet dizendo que esse negócio de anti-ações não funciona, etc. Então, ao invés de eu responder com polêmica, eu vou responder com resultado, tá? Mas o que acontece, ó? Vários aqui você pode ver, ó. Servidor público começou do zero na bolsa, teve mais de 50% de rentabilidade com o método em um ano. Aqui, ó, ele achou que anti-ações era picaretagem, mas com o método lucrou 96% em 24 meses. Outro aqui é a Ângela, ó. Ela aceitava migalhas na renda fixa por medo de perder, hoje lucra alto nas altas e nas quedas da bolsa, mais de 30% em um ano. Aqui do Gerson, antes da aposentadoria, sem renda passiva, hoje lucra 50% em um pouco mais de um ano, aplicando o método, né? E aí englobando investimentos no Brasil e no exterior. Após 4 anos frustrado com baixa rentabilidade, hoje lucra mais de 50% nas altas e nas quedas da bolsa. Aqui do Evandro, ó, da poupança ele não investia nada na bolsa, a 102% de rentabilidade em 2 anos e meio. Né? A Kellen lucrou 140% em 4 anos com o método sem ter tempo, teve 2 gestações, 2 filhos nesses últimos anos, nesse período, e conseguiu ter esse nível de rentabilidade, porque o método não exige muito tempo. E a primeira que a gente postou esse ano foi aqui do Daniel. Ele lucrou quase 50% em 24 meses com o método investidor sempre alto. Você pode ver que aqui tem muitas variações, né, de rentabilidade, porque tem pessoas mais agressivas, mais conservadoras, mais moderadas, então cada um com seu perfil. Mas aqui você vê histórias reais, rentabilidades reais, de pessoas que têm o nosso acompanhamento, de pessoas que têm esse acompanhamento periódico que a gente fornece no programa, onde a gente faz a análise de mercado, onde a gente envia alertas, onde a gente realmente está junto, tá? Você vai ver que, obviamente, essas rentabilidades reais aqui, elas são muito maiores do que as fictícias que eu vou te mostrar agora, porque as fictícias são rentabilidades que um jegue atado, amarrado, só implementando ali o processo robótico do método conseguiria ter, tá? Mas só com isso, que eu vou te mostrar aqui hoje, nessa planilha do Excel, você já vai ver que a sua rentabilidade seria muito maior do que investindo na renda fixa, muito maior do que investindo somente em ações, tanto no Brasil quanto no exterior, tá bom? Vamos lá, queridos, olha só, o que eu separei aqui para mostrar para você. Então, rentabilidades reais, você vai lá na playlist no meu canal e assiste as entrevistas, lá você vai ter o real. Aqui é somente backtest para mostrar para você resultados, como se você implementar de qualquer jeito esse método, é bem normal que você tenha uma rentabilidade bem acima da média, da renda fixa e das próprias ações, tá? Então vamos falar primeiro sobre a carteira do Brasil, depois sobre a carteira dos Estados Unidos. Vamos fazer por partes aqui, tá? O que eu fiz, gente? Bom, de 2020 para frente,
a gente tem um novo momento da nossa economia. Por que a gente tem um novo momento da nossa economia de 2020 para frente, né? Porque até 2020, vamos deixar só as ações brasileiras aqui, ó, na linha azul. Até 2020, nós estávamos passando por um ciclo de alta, né, aqui no Brasil. De 2020 para frente, a coisa embaranou. 2020 tivemos a crise sanitária, nosso juro caiu pra caramba, isso fez a inflação disparar, a gente teve que subir o juro pra caramba, agora a gente desceu o juro, mas voltou a aumentar a dívida pública, teve que subir o juro de novo. Então, a gente entrou numa armadilha econômica de 2020 para frente, que é a que a gente está hoje. Esse cenário de melhoria institucional, de melhoria econômica que a gente vivia de 2016 até o fim de 2019, não existe mais, tá? Então, o que eu quero mostrar para vocês é o quê? Resultados de 2020 para frente, tá? Resultados com horizonte maior de tempo, eu mostro para vocês como acessar no final desse vídeo aqui, tá? Mas, por enquanto, a gente vai falar de 2020 para frente, porque se refere à atual armadilha econômica que a gente está inserido hoje, tá? Então, o que eu fiz? Eu fui lá no site investing.com, extremamente confiável, e puxei a rentabilidade trimestral das ações brasileiras, pelo índice Bovespa, tá? Do dólar, que é a principal representação do primeiro tipo de antiação, que são as moedas fortes, tá? E do ouro, que é a principal representação do segundo tipo de antiação, que são os metais preciosos, tá? Puxei a rentabilidade trimestral por quê? Quando você assistir o vídeo que está aqui na descrição, basicamente você vai entender que existem dois princípios básicos para você lucrar nas altas quedas da bolsa. Primeiro, ter antiações, investir em antiações. Segundo, fazer rebalanceamentos. Rebalanceamentos. Você precisa fazer essas duas coisas para que você esteja apto a lucrar nas altas quedas da bolsa, tá? Então, o que eu busquei catalogar aqui? Qual a rentabilidade trimestral das ações do primeiro tipo de antiação e do segundo tipo de antiação, tá? Por quê? Porque aqui a gente montou duas carteiras inspiradas no método, nessa ideia de eu ter ações e antiações, tá? Essa carteira, que é 1 para 1, engloba ações mais dólar. Essa carteira que é 1 para 1 engloba ações mais dólar mais ouro. É uma forma extremamente simplificada da gente encontrar uma rentabilidade aqui. Uma rentabilidade que você poderia ter nesses últimos 5 anos, com base nos dados históricos, tá? O que é o mais ideal? É essa carteira aqui, né? Mas quem é meio preguiçosão, vai por essa carteira aqui e acaba se dando mal. Essa é a grande verdade, tá? Ou quem tem ainda essas ideias na cabeça de que não vale a pena investir em ouro, fica caindo na lábia desse pessoal aí que não entende muita coisa e só replica o que lê em best-seller, acaba indo por esse caminho, acaba se dando mal, poderia se dar muito melhor indo por esse. Mas vamos por partes, tá? Então, basicamente, o que a gente percebe, né? Quem investiu somente em ações do início de 2020 até o fim do segundo trimestre de 2025, ou seja, até o dia 30 de junho de 2025, obteve uma rentabilidade ridícula em 5 anos e meio de menos de 22%. Tá aqui, ó, menos de 22% de rentabilidade. Isso aqui dá uma rentabilidade média abaixo de 4% ao ano. Isso é horrendo, isso é horrível, muito abaixo do que rendeu a própria renda fixa, que nesse período rendeu 60,77%. Quem investiu somente em dólar, ou seja, foi lá, trocou seus reais para dólares e não fez mais nada, tá? Teve uma rentabilidade de 34% aproximadamente, um pouco menos de 34%. Também horrível. Claro que nenhum ser humano pensante, ele vai lá e só troca reais para dólar e não investe esse dólar. Ele tem uma rentabilidade adicional. Mas eu estou te mostrando aqui que eu vou exibir para você uma rentabilidade muito abaixo do que você pode ter. E só isso já é muito melhor do que investir somente em ações, tá? Então eu não estou considerando onde que esse ser humano investiu. Ele trocou real para dólar e investiu em renda fixa americana, investiu em renda variável, investiu em REITs, em ações americanas, em estoques, não sei. Não estou considerando isso. Estou considerando só que ele transformou real para dólar, para não influenciar aqui em nenhuma análise, tá? E aqui o ser humano investiu somente em ouro e aí ele pegou uma janela mágica com mais de 200% de rentabilidade no ouro. Vinícius, você acreditava que o ouro ia valorizar 200% do início de 2020 até hoje? Não. Eu, sim, quando o ouro estava $1.800, $1.600, eu falava sobre o ouro a $3.000. Era um cenário contemplável na minha cabeça. Isso era lá depois de 2022, principalmente porque o mundo estava buscando muito ouro, com medo, né, um confisco dos Estados Unidos sobre suas reservas, já que os Estados Unidos fizeram isso com as reservas russas por conta do conflito Rússia-Ucrânia, né?
Então, naquela época eu falava, só que eu mesmo não acreditava que isso aconteceria em 2024 nem em 2025. Eu acreditava que isso aconteceria ao longo dos anos, né? Mas era um caminho inevitável na minha cabeça. A grande verdade é que valorizou muito forte, né? E basicamente não tinha como prever, né, que essa valorização seria tão grande. Mas nem é isso que os investidores procuram. Normalmente eles focam ou somente em ações ou somente em investimentos dolarizados e não olham para mais nenhum outro lugar, né? O ouro é um investimento com um histórico de rentabilidade gigantesco e a maioria das pessoas só fala bobagem em relação a ele, né? Mas ok, se você investisse individualmente, então você teria quase 210% de rentabilidade em ouro, né? Tudo em reais, né? 33% em dólar, 21% em ações brasileiras. Mas, e se você fizesse um mix entre esses investimentos? É isso que eu quero te mostrar, porque o método é justamente essa diversificação entre ações e anti-ações, tá? Se você fizesse o trabalho do preguiçoso, né, que a maioria das pessoas que se acham sabichonas, mas fazem o trabalho do preguiçoso, por que o preguiçoso? Porque não usam o segundo tipo de anti-ação, usam apenas o primeiro tipo de anti-ação, o que aconteceria com você, né? Você teria já uma rentabilidade, ó, de 47%, maior que a das ações e maior que o próprio dólar. Maior que a das ações e maior que o do próprio dólar. Ou seja, melhor do que apenas investir em ações brasileiras é você investir em ações e dólar. Melhor do que você apenas investir em dólar é investir em ações e dólar. Grava isso, pelo amor de Deus. Grava isso. Não seja o maníaco que pega uma bandeirinha e sai torcendo. Eu sou fã das ações brasileiras. O Brasil vai virar Suíça. Ou vou investir somente em dólar. A combinação das coisas é melhor do que as partes separadas. Vou repetir. A combinação das coisas é melhor que as partes separadas. Grava isso. Não seja o maníaco da bandeirinha. Não seja o torcedor do time. Não seja o fanático do partido. Certo? Vamos voltar aqui para os dados. Só isso aqui já seria ok. Olhando, né, para o que você teria só em dólar ou para o que você teria investindo somente em ações brasileiras. Mas pode ficar ainda melhor. Se você fizesse a diversificação bem feita, ou seja, investindo em ações, anti-ação 1 e anti-ação 2, a sua rentabilidade seria muito maior. Contemplando o que aqui, né? Você ir lá fazer o investimento e fazer rebalanceamentos trimestrais, né? Tudo isso aqui, ó, essa carteira também, rebalanceamentos trimestrais, essa carteira também, rebalanceamentos trimestrais. O que é o rebalanceamento trimestral? É uma técnica que eu te mostro no vídeo onde eu explico as anti-ações e todos os detalhes. O link está aqui embaixo na descrição, tá? Mas o que acontece? Se você montasse essa carteira e ao invés de ter 50% em ações brasileiras e 50% em dólar, que é a primeira carteira que eu te mostrei, e aí você ia rebalanceando, reajustando isso trimestralmente, aqui você teve 33% em ações brasileiras, 33% em dólar, 33%, na verdade 33,33% em ouro, certo? Então dividiu a carteira em 3 partes, 1/3 para cada investimento. Se você tivesse feito isso, você teria uma rentabilidade total de 95% neste período. 95% nesse período. Muito maior do que ações brasileiras, muito maior do que investir somente em dólar, sim, menor do que investir em ouro, né, porque aqui a gente pegou um super ciclo, e muito maior do que investir em renda fixa. Você lucrou aqui eu estou pegando o CDI acumulado, tá? De 2020, do início de 2020 até o fim do segundo trimestre de 2025. Aqui rendeu mais de 150% do CDI. E veja um negócio interessante, não basta somente a rentabilidade. A rentabilidade ela tem que valer a pena com base no risco que você está correndo, né? Olha só se você investir somente em ações brasileiras. Você teve um trimestre com 36% de queda. Você teve um outro trimestre com 12% de queda. Você teve um outro trimestre com 17% de queda. E um aqui, ó, com quase 10%. Agora, se você investe em dólar, você teve um trimestre com 10% negativo, outro trimestre com 16% negativo. Ou seja, 2 trimestres horripilantes. Muita volatilidade. Nas ações, 4 trimestres com volatilidade maior. Se você investir somente em ouro, um trimestre com rentabilidade mais horripilante. Mas olha o efeito da diversificação bem feita. Eu vou repetir essa palavra, diversificação. O efeito da diversificação bem feita é você reduzir risco e aumentar a rentabilidade. Repito,
O efeito da diversificação bem feita é você gerar tela azul na maioria das pessoas. Porque a maioria das pessoas tem mentalidade de apostadora, mentalidade de cassino, de Mega Sena, que diz assim, ó, para você ter mais rentabilidade, você precisa correr mais risco. Eu te comprovo agora que não. Eu te comprovo na prática agora que isso é uma grande bobagem. Isso é a lógica da loteria, não é a lógica dos investimentos. Por quê? Com essa carteira, você teria 95% de rentabilidade nesse período. Muito acima de renda fixa, de investimento só em dólar, investimento só em ações brasileiras. E olha a volatilidade que você teria. Você teve um trimestre com menos 5% de rentabilidade. Você teve o segundo pior trimestre, foi menos 3% de rentabilidade. O terceiro pior trimestre, menos 1,78% de rentabilidade. O quarto pior trimestre, menos 0,55% de rentabilidade. Você consegue ver na prática que a rentabilidade aumenta e a volatilidade diminui? Ou seja, você consegue perceber na prática que mais risco não significa mais retorno? Você consegue perceber na prática que com esse método você consegue reduzir o seu risco, reduzir a sua volatilidade e aumentar o seu retorno? É isso que eu estou te mostrando na prática. É isso que eu estou te mostrando na prática. Ah, Vinícius, mas eu conquistei uma rentabilidade maior do que 95% nos últimos 5 anos. Eu também. Se você está nesse caso, eu também. Bem maior, graças a Deus. E é muito normal esperado que a sua rentabilidade seja muito maior do que 95% em 5 anos. Por quê? Vamos por partes. Ponto número 1. Eu estou considerando aqui as ações do índice Bovespa. As ações do índice Bovespa, você pode ver que o índice Bovespa é uma porcaria. Tem um outro índice, que é o índice de dividendos, o IDIV, que rende muito mais do que o próprio índice Bovespa. Tá? Se eu colocar aqui o IDIV na tela para você, vamos comparar ó, IBOV e IDIV de 2020 para frente. Ó, o índice Bovespa de 2020 para frente rendeu o quê? Até hoje tem uma quedinha em julho, né? Então, 18%. Mas olha o IDIV, 46%. Se você selecionar individualmente suas ações, sua rentabilidade vai ser ainda maior. Ah, Vinícius, então, na verdade, eu não preciso desse método. É só investir no IDIV ou em ações de dividendos que eu vou ter uma rentabilidade maior. Não, querido. Você não entendeu. Você faltou as aulas de lógica. Nas aulas de lógica, você entenderia que se você trocasse aqui ó, IBOV por IDIV, o resultado daria o mesmo. A combinação é melhor do que a parte. Porque você só trocou um índice. Só que esse índice vai fazer parte desse cálculo aqui também. Na prática, se você trocar o índice de ações que você vai seguir, ou se você trocar para uma carteira de ações personalizada, sua rentabilidade total pode aumentar, mas mesmo assim, ter essa diversificação vai gerar um retorno maior para você, tá? Mas primeiro ponto, ponto 1, né? Índice Bovespa é muito porcaria. Então você consegue fazer uma boa diversificação de ações e ter uma rentabilidade bem maior que o índice Bovespa. Ou você pode investir no IDIV, que nessa armadilha econômica que a gente está preso hoje, basicamente, você vai conseguir ter uma rentabilidade maior do que no IBOV. Tá? Ponto número 2. Então, primeiro ponto, ações. Né? IBOV joga para baixo, se você selecionar individualmente o IDIV, joga para cima. Ponto número 2, dólar. Você vai apenas transformar o seu real em dólar e vai ficar sentado sem fazer nada? Claro que não. Você vai pegar e vai investir o quê? Em algum ativo. Se você investisse em renda fixa, a renda fixa americana, nesse período de tempo aqui, rendeu cerca de 15%. Então, só aqui você já teria 15% de forma adicional. Na renda variável americana, você teria o quê? 100% de rentabilidade adicional. 100% de rentabilidade adicional, se você pensar em ações americanas, durante esse período de tempo aqui. Tá? Então, você poderia ter 100% de rentabilidade adicional nesse investimento em dólar. Que ao invés de 33%, seria muito mais que isso. Mas mesmo assim, obviamente, se eu considerar aqui que eu investi em ações americanas em dólar, eu jogo essa mesma rentabilidade para cá, ainda assim vai ser preponderante que a carteira vai render mais do que esse ativo isoladamente. Tá? Então, esses dois pontos aqui ó, fazem com que você claramente deva ter uma rentabilidade muito maior que 95% em 5 anos. Tá? Terceiro ponto, extremamente importante. Aqui eu fiz uma divisão chula. O que eu quero dizer com uma divisão chula, meus queridos? Eu quero dizer que eu dividi metade de cada lado. Aqui eu dividi 1/3 para cada um. Aqui a gente não analisou o cenário econômico para ver, nesse momento do cenário econômico, está mais vantajoso pesar a mão nas ações ou pesar a mão nas anti-ações?
gente não fez nenhuma análise desse tipo. A gente simplesmente, por isso que eu falei lá no começo, né? Eu vou te mostrar aqui dados que são muito melhores do que as rentabilidades médias que a maioria das pessoas conseguem ou buscam, que até um jegue atado, vendado e amarrado, automatizado para agir de uma determinada forma, ele conseguiria. Aqui a gente simplesmente fatiou em 2 partes ou 3 partes, depende da carteira que a gente está usando. E não pensou, a gente não usou o cérebro. A gente só cortou e deixou todo o período de tempo esse mesmo percentual. Tá? Então, por conta desses 3 fatores, a sua rentabilidade pode ser muito maior do que 95%, mas de todo modo você percebe que a sua rentabilidade é normal que seja bem maior do que os investimentos individualmente, tá? E também do que a renda fixa, com um nível de volatilidade e um risco muito mais reduzido. Com um nível de rentabilidade e um risco muito mais reduzido, tá? Agora sobre a carteira americana. Como que foi o resultado ao longo desses últimos 5 anos? Vamos lá. Pegamos os dados do S&P 500, principal índice de ações americanas, tá? Que pega as 500 maiores empresas americanas que dão lucro recorrentemente. Se você tivesse investido somente no S&P 500 nesse período, você teria uma rentabilidade em dólar de 93,5% do início de 2020 até o final de junho de 2025. Se você tivesse investido apenas em ouro, você teria uma rentabilidade de cerca de 120% nesse período. Mas, se você tivesse uma carteira que da mesma forma, né, você for lá e investiu em estoques, ações americanas, mais ouro, que é a anteação para as ações americanas, como que seria o seu resultado? A sua rentabilidade seria 20% maior do que você investir apenas em ações americanas. Olha que interessante, e a mesma lógica. Você vai lá, investiu 50% de cada lado, nem analisou o cenário macroeconômico, nem viu o que fazia mais sentido, se era investir mais em ações, se era investir mais em antiações, o que era para você fazer nesse período, tá? Você dividiu no meio, trimestralmente você rebalanceou, ou seja, você investiu 50% de cada lado, trimestralmente você viu o que subiu, o que caiu e voltou para essa configuração de 50% de cada lado, tem mais explicação no vídeo que está aqui na descrição, tá? Sobre estratégia. E o que você teve? Uma rentabilidade 20% maior do que investir somente em ações americanas, o que todo mundo é meio fanático, e 100% quase maior do que investir somente em renda fixa americana, o que está muito na moda hoje, né? Investir em renda fixa americana. Então, o que você acha de ter uma rentabilidade 100% maior do que investir somente em renda fixa americana e 20% maior do que investir em ações americanas e mais? Com o quê? Menos volatilidade. De novo, entrando naquele ponto que a maioria das pessoas não entende, que dá para ter menos risco e mais rentabilidade. Como? Ações e anti-ações. Me comprova? Comprovo. Olha só, quem investiu somente em ações americanas teve um trimestre de menos 23%, quase menos 24% de rentabilidade. Teve um outro trimestre de menos 15% de rentabilidade. Teve um outro trimestre de menos 5,09% de rentabilidade. Agora, quem fez essa diversificação teve um trimestre de menos 10%, teve um trimestre de quase menos 10%, menos 9%, menos 4%, menos 4%. Né? Volatilidade reduzida. Opa, Vinícius, mas a volatilidade é maior aqui. Sim, tá? A carteira americana, a volatilidade é maior. A anteação americana, ela funciona com uma dinâmica um pouco diferente. A resposta não é tão imediata quanto as anteações para o Brasil, tá? Mas isso num outro momento eu posso parar para explicar. Mas na prática você vê o quê? Redução da volatilidade, você não teve 15% de queda, você não teve 23% de queda. Você teve sim uma volatilidadezinha, tá? Só que o resultado maior com menos volatilidade. Sem precisar saber se agora o ouro vai ter uma supervalorização, se agora as ações americanas vão ter uma supervalorização. Investindo de uma forma tranquila, metade de cada lado, ignorando o cenário, tem tarifa, não tem tarifa, tem aumento de juros de 0 para 5,5%, vai de 5,5% para 0, tanto faz. Tem crise sanitária, ambiental, não importa para o seu investimento. Não piora o seu resultado. Investindo de uma forma que você não depende do cenário econômico para conseguir lucrar. Que você consegue lucrar independente do que estiver acontecendo na economia. Isso é o que o método pode te proporcionar, tá? E mais, isso aqui não é rentabilidade, não é que a sua rentabilidade vai ser isso, pode inclusive ser maior. Você pode inclusive ter teses específicas em ações americanas, por exemplo. Você pode investir, por exemplo, percentuais diferentes em estoques e no próprio ouro, nos metais preciosos, a depender do cenário macroeconômico, então dá para ter mais rentabilidade do que isso aqui, inclusive. Inclusive, se você for lá na playlist,
você vai ver investidores sempre em alta com rentabilidades maiores que essas em períodos de tempo bem similares. Também vou deixar o link dessa playlist aqui na descrição para você conseguir acessar, porque aqui você tem resultados reais, né? Do dia a dia, práticos, realmente que aconteceram. E basicamente no Excel você tem somente a comprovação numérica do que estaria acontecendo se você estivesse investindo aí nos últimos anos, tá? Então não se apegue à rentabilidade que aparece aqui, pode ser maior por conta desses vários fatores. Seleção individual, escolha dos percentuais, né? Mudança até do prazo do rebalanceamento, aqui eu usei rebalanceamento trimestral, mas só com essa diversificação você já consegue ter uma rentabilidade muito maior. No caso das ações americanas, uma rentabilidade 20% maior que ações americanas, 100% maior que a renda fixa americana. No caso do Brasil, uma rentabilidade quase 5 vezes maior do que investir em ações brasileiras. Sim, já estamos contabilizando os dividendos distribuídos, tanto para ações brasileiras quanto americanas, tá? Uma rentabilidade muito maior do que investir só em dólar e ficar desesperado, vou olhar só para o dólar, não vou olhar para mais nada. Se você fizer essa seleção individual, isso aqui pode crescer muito mais. Se você pegar esse dólar e investir, né, seja renda fixa, renda variável, qual for a sua preferência, melhor renda variável, mas você pode expandir muito mais esse 95%, você pode definir os percentuais melhor, né? Se você adequados ao cenário econômico, se você tiver um acompanhamento profissional, uma rentabilidade muito maior do que da renda fixa, somente fazendo o trabalho mais simples, que é um trabalho simplesmente de ir lá, se expor, metade de cada lado, rebalanceamento periódico e pronto, tá? Esse é o tipo de resultado que você pode ter. Ah, Vinícius, você comentou antes que eu poderia ter acesso à rentabilidade com um prazo de tempo maior, né? Um histórico maior. Como que eu faço para ter acesso a isso, tá? Quando os prazos são maiores, a diferença é ainda maior, só para você ter noção. Nos Estados Unidos, a gente vê que a rentabilidade ela é quase o dobro das ações americanas, né? Aqui foi apenas uma diferença de 20% de rentabilidade nesses últimos 5 anos. Mas se a gente pega dados de mais longo prazo, a gente vê que a rentabilidade é quase o dobro se você implementa o método dessa forma super simples em relação à rentabilidade das ações americanas. Se você vê em relação à realidade do Brasil, você tem uma rentabilidade 50% maior que a das ações brasileiras ao longo do tempo, ao longo das décadas, né? E tudo isso eu comprovo num evento online gratuito, sem enrolação, que eu faço periodicamente, né? Não é sempre, não é tão frequente, mas de vez em quando a gente faz. E eu vou deixar também o link aqui embaixo na descrição para você fazer a sua inscrição para o próximo evento que já está começando, tá? Que vai começar agora nos próximos dias, porque lá eu vou explicar o passo a passo dessa estratégia que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa. Então, se esses resultados eles soaram interessantes para você, tá? O que eu recomendo que você faça? Participa do evento gratuito para entender o método profundamente, para entender toda a estratégia, realmente passo a passo que a gente vai mostrar, vai dar uma estrutura inicial pronta. E aí você decide se você vai implementar sozinho, se você vai entrar na próxima turma do programa Investidor Sempre em Alta. Graças a Deus a gente tem mais de 5 mil alunos em 20 países diferentes, mais de 20 países hoje, e muitos casos de resultados, centenas de resultados lá no meu Instagram, nos destaques. Agora a gente está fazendo entrevista, tem dezenas de entrevistas que a gente já fez, e você pode ser o próximo investidor, a próxima investidora sempre alta. Mas comenta aqui embaixo, manda nos comentários, esses resultados soaram interessantes para você? Sim ou não? Tá? Quero saber, principalmente, o resultado aliado à volatilidade que é reduzida. Manda aqui nos comentários que eu quero ter essa percepção, e aqui embaixo estão os links, tanto para o nosso evento, quanto para o vídeo explicando sobre a estratégia profundamente, quanto para a playlist, né, com as entrevistas com vários alunos mostrando os resultados reais. Tá bom, queridos? É isso. Se você gostou do vídeo, toca aqui embaixo gostei, compartilha com seus amigos, te inscreve no canal, ativa o sininho. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço e até mais.